Alunos, olha de volta, professor Beto aqui. Chegamos à aula de revisão, aula 31, a aula de revisão, porque agora nós vamos fazer uma rápida revisão e vamos fazer uma atividade com vocês, tá? Na tela para vocês, para a gente não perder tempo, porque nós estamos falando do conflito árabe-israelense. Eu sou o professor Beto, estarei com vocês aqui fazendo essa revisão sobre o árabe-israelense, a criação do Estado de Israel. Por que, professor, se criou um Estado de Israel? Não existia esse Estado de Israel? Não existia esse país chamado Israel? O fim da guerra e a morte de cerca de 6 milhões de judeus proporcionaram a criação desse Estado de Israel. Lembrando que quando a gente busca lá na Bíblia a diáspora judaica do ano 70 depois de Cristo, nós vamos ver que esse povo estava dispersado pelo mundo, estava espalhado pelo mundo. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai contribuir para a criação do Estado judaico na Palestina em 29 de novembro de 1947. O líder judeu lá da Palestina, lá na Palestina, o líder judeu que vai ser criado o Estado de Israel, David Ben-Gurion, ele proclamou a criação do Estado de Israel em maio de 1948. Uma série de conflitos entre árabes e israelenses vão ser travadas aí. Então, nós estamos aí em 1947 sendo criado o Estado judaico. Houve confronto armado, houve muitos confrontos armados com o palestino para expandir o território israelense. Os israelenses já chegaram com gosto de gás e chegaram armados e chegaram expandindo seu território e diziam agora nós vamos ocupar porque aqui é a Terra Santa e não queria mais saber quem estava pela frente. A decisão da ONU em 1947, a ONU que é criada depois da Segunda Guerra Mundial, também previa a fundação do Estado Árabe-Palestino. Milhares de palestinos espalharam-se pelos países árabes vizinhos e por outras regiões do mundo. Então, nós temos aí os palestinos sendo espalhados pelos países vizinhos. Saíram com medo do Estado de Israel. E com isso, eles vão se espalhando e Israel vai crescendo cada vez mais o domínio do seu território. Isso que eu quero que vocês observem. Então, começou o processo de ocupação, começou a formação do Estado de Israel. Nós temos aí também, nos deparamos com a fundação da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Em 1964 é criada a OLP, porque os palestinos precisavam reagir. Os palestinos precisavam defender seu território. Nós temos esse grande líder palestino chamado Yasser Arafat, começa a buscar apoio internacional para a formação do Estado de Israel. O Arafat ele vai ser um diplomata muito grande, vai ser um líder diplomata muito grande. Aí é onde vai ser pressionado para ser feito o acordo de Oslo, que o mediador, então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, vai reunir justamente o Arafat, que era o líder da OLP, com o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Só que o pobre do Rabin aqui, do Yitzhak Rabin, vai ser assassinado depois por um próprio judeu que não aceitava isso. Tinha judeu que não queria isso, ele queria era guerra entre esse povo. E ele não aceita esse acordo de paz e ele assassina o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. A criação da ANP. Professor, o que é essa ANP? A ANP é a Autoridade Nacional Palestina. Entre as principais decisões desse acordo de Oslo estava justamente a criação da Autoridade Nacional Palestina. O que era isso? Não se criava um Estado ainda palestino, mas se criava uma autoridade. E qual seria o papel dessa autoridade? Seria justamente governar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A faixa de Gaza que estava com os palestinos e a Cisjordânia que estavam com os palestinos. Então, é criada uma autoridade para governar essa região. O levante palestino, conhecido como Intifada, vem sendo combatidos pelos israelenses até hoje, porque eles fazem um levante chamado Intifada e dizem, não, nós precisamos defender o nosso território. Então, meus queridos alunos, façam em atividade, que a gente já volta, tá bom? Faça aí que a gente já volta.
Eu estava ali tomando café com o diretor aqui do nosso estúdio, a gente estava batendo papo lá, o diretor do nosso estúdio, Beto, que coisa interessante entender esse conflito aí entre os israelenses e palestinos. A gente assiste na televisão, mas as aulas de história ela vem esclarecer muito essa questão. Porque a gente vê lá, bombardeio ali, e a gente não entende bem o contexto. É por isso que eu digo, a história, ela não serve para nós entendermos o passado. Nós estudamos o passado. Porque o principal objetivo de se estudar a história é nós entendermos o presente. Entender o que está acontecendo hoje. Por que foi criado o Estado de Israel? Por que tem esse conflito até hoje no Estado de Israel? Por que você está aí onde você está? Tudo isso passou por um processo histórico. E a gente estuda justamente a história, pegando algo que está lá no passado, que não pode mais ser modificado, já passou. Mas a gente pega ele como exemplo para o nosso presente, até para modificar o nosso presente. Que o presente, o nome já diz tudo. É um presente dado a você. Todo dia foi dado 24 horas para você viver esse presente. E o que você está fazendo nessas 24 horas para transformar o meio onde você vive? Se tornar esse meio mais sustentável. Será que você está fazendo guerra? Ou está propagando o amor? E aí? Vamos na atividade para a gente entender melhor sobre esse conflito lá do povo que está propagando guerra até hoje lá no Estado de Israel? Na tela para vocês. Primeira questão. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por ele disputado, está o movimento sionista. Povo de Sião. O movimento sionista vem do povo de Sião, né? Quem lê a Bíblia sabe o que é. Apontado por muitos como um dos principais elementos relacionado com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. O que é o movimento sionista? Seria a intenção proeminente dos povos árabes de tentar erradicar os judeus do Oriente Médio? Seria a crença religiosa de que judeus e muçulmanos são povos excludentes que jamais entrarão em paz? Seria a busca dos judeus pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação de seu Estado-nação? Ou seria um movimento de resistência dos judeus frente à constante ameaça árabe promovida em todo o mundo? Ou a busca dos palestinos pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do Estado-nação? E aí? Pessoal, o movimento sionista. O movimento sionista, ele é um movimento muito forte, porque ele é um movimento do povo de Sião. Tanto é que o Hitler desenvolveu um movimento contrário, que era um movimento anti-sionista, que combatia o sionismo, combatia o povo judeu. E o povo judeu, ele acredita que aos redores de Jerusalém, ali é chamada Terra Prometida. E que eles precisavam retomar essa Terra Prometida, para esta Terra Prometida. E eles começam um movimento de criação do Estado-nação. Um Estado-nação. O seu retorno à Terra Prometida. Até aqui na Amazônia houve um estudo pela ONU se seria interessante criar aqui na Amazônia, aqui no Brasil tinha bastante espaço, um Estado de Israel. Mas eles precisavam ser criado um Estado-nação. A Terra Prometida. Mas eles queriam voltar para lá, porque historicamente eles têm a ver com aquela região. Só que aquela região já estava sendo ocupada pelo povo palestino. Mas mesmo assim, o movimento sionista ele começou a comprar terra. A história da Segunda Guerra Mundial tem um holocausto, aí eles começaram a ocupar rapidamente. Então, a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês. É a letra C. Com certeza é a letra C. Vamos para a próxima, segunda.
Entre vários elementos ocorrendo no conflito entre Israel e Palestina, citam-se duas das guerras árabes-israelenses. A Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967, e a Guerra Yom Kippur, de 1973, ano que eu nasci, ó. Esses conflitos representam, respectivamente, a anexação por parte de Israel de vários territórios dos países árabes circundantes e, posteriormente, a tentativa desses países de reaverem suas áreas, o ataque deliberado dos palestinos contra os territórios israelenses e a intervenção militar estadunidense na região, a resposta militar da Liga Árabe, a criação do Estado de Israel pela ONU e a ofensiva militar israelense para a retomada da soberania territorial, o combate inicial realizado entre Israel e Egito no Canal de Suez e a tentativa palestina de agruparem para si a posse desse estratégico ponto de disputa, ou a expansão judaica na Europa e a tomada da faixa de Gaza pelos palestinos. 1967. 1967, o povo de Israel ele já chega de forma pesada. Ele já chega conquistando o seu espaço e países vizinhos, pedaço de país vizinho, porque eles queriam fazer o seu território ampliado. O Egito, o próprio Egito, ali, perde a península do Sinai e eles começam a ocupar. Isso em 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 6 anos depois, esses estados, eles vão se reunir e vão lutar contra Israel para tentar reaver essas áreas. Frustrado. Não conseguiram. Teve que se fazer acordos depois para ser devolvido parte dessas terras. Mas os israelenses eles estavam conquistando ali o seu território vital. Então é por isso que a resposta correta aí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra A. Anexação por parte de Israel de vários territórios de países árabes que estavam vizinhos ali, que eles diziam que se eu conquistar essas áreas, eu vou me proteger mais. E posteriormente, em 73, nós temos Yom Kippur, a tentativa desses países de reaver suas áreas. Então nós temos esses dois conflitos. Hora do Enem, porque nós vamos começar mais uma questão. Enem 2011. Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, olha aí, já é uma história recente, né? Pronunciou-se sobre a negociação relativa ao conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno da configuração territorial anterior à Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967. Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado, é correto afirmar que a criação do Estado de Israel em 1948 marcou o início de um período de instabilidade no Oriente Médio, pois significou o confisco dos territórios dos estados da Palestina, que existiu até então, e degradou o mundo árabe? Seria essa? Interessante. A Guerra dos 6 Dias, será que degradou o mundo árabe todo? A Guerra dos 6 Dias insere-se no contexto de outras disputas entre árabes e israelenses por causa das reservas de petróleos realizadas naquela região do Oriente Médio? Será que a briga é pela reserva de petróleo? Ou a letra C, a Guerra dos 6 Dias significou ampliação territorial de Israel, com anexação de territórios, justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir a segurança contra as ações árabes? Ou o discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte-americana, que defende a existência dos estados de Israel e o Estado da Palestina, e diverge da diplomacia europeia, que condena a existência de dois estados? E aí? Obama mostra uma diplomacia norte-americana que defende a transferência do Estado de Israel e da Palestina para a América e assim amenizar o conflito? Pessoal,
Na fala de Obama, ele está falando da Guerra dos 6 Dias, que nós vimos agora. O que representou essa Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias ela representou uma expansão do Estado de Israel, que ele conquista terras de países árabes que estavam vizinhos ali, entre eles o Egito, e ele diz que eu preciso conquistar essa região, essas terras, para me proteger. É uma forma justificada por Israel de que eles estariam se protegendo, medida preventiva. Eles diziam nisso aí. Porque eles diziam que nós precisamos assegurar, garantir a segurança contra esses países árabes que estão aqui vizinhos. Essa foi a justificativa. E o Obama, ele foi muito enfático quando ele fala, quando ele diz, olha, o certo seria o território voltar o que era antes da Guerra dos 6 Dias. E ponto, estagnar ali para que não haja mais conflito. Mas será que Israel aceitaria reduzir seu território? Não se expandir? Muito pelo contrário, eles estão cada vez conquistando mais território. O muro da Cisjordânia, que é feito, o muro da vergonha da Cisjordânia, que está sendo feito, está pegando áreas palestinas, isso causa conflito. Então, na tela para vocês, a resposta correta é a letra C, sem dúvida. E aí eu trago 2 questões para vocês responderem. De forma resumida. Qual o significado da OLP e seu principal líder? E o que ele buscava junto à ONU? E qual o significado da sigla ANP quando foi criado e o que ela consiste? E aí, alunos? O que vocês têm a dizer para mim? O que é a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina? O que é? Eu já respondi para vocês. Quem foi seu principal líder? O que ele buscava na ONU? Ele buscava o reconhecimento, o apoio internacional para a criação. Nós estamos falando de quem? Yasser Arafat. E a ANP? A ANP. A ANP é criada depois dos acordos de Oslo, cria essa ANP, e essa ANP justamente ela tem essa função de criar uma autoridade palestina para governar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que ficaram com os palestinos. Então, esse é o significado dessas 2. Então, vamos lá, na tela para vocês. Professor, a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, fundada em 1974, teve Yasser Arafat como seus mais destacados líderes e buscava apoio internacional para a formação de um Estado palestino. E a ANP, Autoridade Nacional Palestina, foi criada após o Acordo de Oslo, é uma instituição estatal que governaria o território sob controle palestino, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Queridos alunos, estamos chegando em o final de uma aula. E uma aula que eu considero ela muito importante para nós entendermos esses conflitos que acontecem no Oriente Médio. Conflito esse que é histórico, que se nós pegarmos na Bíblia, nós vamos ver lá do cativeiro da Babilônia, a conquista de Nabucodonosor, a primeira diáspora judaica. Nós vamos perceber isso na segunda diáspora judaica, com o Império Romano expulsando os judeus de onde hoje é Israel. Nós vamos perceber isso na dispersão dos judeus pelo mundo, na perseguição na Idade Média, com o novo cristão que eles fizeram, os judeus se converter ao cristianismo à força. Muitos ficaram de forma clandestina, dizendo que eram cristãos, mas ficaram professando a sua fé, a sua religião. Nós vamos observar esse conflito acontecendo após a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel. Tá certo? Então, eu espero vocês numa próxima aula.